mais uma vez, bom dia a todos os amigos, né? Acho que posso chamá-los assim. Não de modo protocolar, mas de uma maneira muito genuína, agradecer ao CIST pelo convite. É muito prazeroso para nós participarmos desses eventos, tirar a gente das cadeiras em que ficamos aprisionados, né, a maior parte da vida. Não que isso seja um desprazer, é a forma como a gente põe leite na geladeira, como se diz no provérbio, né? Mas é muito importante você poder sair e trocar conhecimento, trocar experiência, ter interação com as pessoas. A mim isso é muito rico, prazeroso, eu tenho muita estima por fazer isso quando posso. Tenho feito muito pouco ultimamente, tenho declinado de gentis convites para participar de eventos parecidos com esse pela aceleração da rotina, da aceleração do cotidiano, né? Pela quantidade de sinistros importantes que tem acontecido aí. Para usar uma palavra bem chique, é um oxímoro o que vem acontecendo, que o Brasil está em crise, os volumes transacionados declinaram bastante, acho que não tem uma pessoa aqui, um profissional nessa sala que não tenha sentido isso, mas em contrapartida os sinistros rumorosos, importantes, dramáticos, importantes, que absorvem demais o tempo de todo mundo, tem acontecido com uma frequência bastante preocupante, né? Filme de terror perfeito e completo para o segurador, né? Pouco movimento com sinistros grandes acontecendo, mas não digo que a gente goste disso porque estamos na ponta da prestação de serviço, porque nos preocupamos demais com a saúde financeira das nossas clientes e do sistema como um todo. Então, o tema que nos foi dado a abordar é o tema genérico do genérico do genérico do similar, que é o risco da carga, é a essência da essência do que todos fazemos aqui. Quais são os riscos da carga em transporte? São os riscos mais imediatos, mais clássicos. Estresse mecânico, né? O dano, a perfuração, a fissura, o tombamento, o amassamento, o extravio, falta, né, de volume inteiro ou de parte da carga, aí se associando furto e roubo também, contaminação em granéis, contaminação em cargas gerais, incêndio, explosão, risco de infestação. Nós vamos apresentar alguns cases em que nem todos os riscos de transporte que a gente está mencionando aqui estarão abordados, mas muitos deles. Tema que é sempre sedutor, que todos sempre nos perguntam demais e que tem acontecido muito, com uma frequência, posso usar a palavra impressionante, avaria grossa. E que, assim, não me tenham mal, em má conta, mas me entristece um pouco perceber que os anos se passam e a confusão em torno do tema e da significação da avaria grossa, do Instituto da Avaria Grossa, permaneça em profissionais, às vezes até experimentados, com muito tempo de janela, e que não deveria mais acontecer. Então, hoje, mais uma vez, nós vamos trazer alguns casos, uns 3 ou 4 talvez envolvam aí a avaria grossa. A gente pode, mais uma vez, tentar passar, transmitir uma ideia, preferencialmente em conceitos bem diretos, bem objetivos, para que nós possamos ter a exata noção do que é isso. Quando a gente fala em risco em carga, o risco mais clássico de uma cobertura de transporte internacional é exatamente o da avaria grossa. O risco da avaria grossa que a seguradora absorve quando uma apólice é emitida é um risco muito positivo do ponto de vista de quem está comprando a apólice, de quem está contratando, do ponto de vista do segurado. Você lidar com estipulação de garantias, com contatos com o regulador da avaria grossa, com investigação das circunstâncias, aguardar até um prazo de 6 anos, que é a prescrição de um caso de avaria grossa, a publicação do relatório
de parte do regulador, isso é uma coisa, vamos usar essa palavra, quase que insuportável para quem não é do ramo. A cabeça de um importador pode dar um nó. Cara, mas o que é isso? Quando eu coloquei um formulário, né? Vamos usar uma palavra mais feia, eu emiti uma nota promissória, me comprometi com um pagamento de até 30% do valor da minha carga. Quando isso vai ser executado? Quando eu tenho que pagar? Está certo isso? Juridicamente é sustentável? Tem embasamento legal isso que me foi solicitado com uma faca no pescoço, com uma coerção comercial autorizada por lei? O que é coerção comercial? Se você não apresenta uma garantia de avaria grossa no momento correto, e o momento correto é até 48 horas antes da chegada do navio no destino final, antes da entrega da carga para o importador, ele é obrigado a apresentar uma nota promissória, que é um termo de garantia. Binário, que muitos de vocês sabem, o do segurado chama-se average bond, da seguradora chama-se average guarantee. Basicamente, eles asseguram a mesma coisa, o compromisso de que a contribuição de avaria grossa será, no momento adequado, paga, desde que a avaria grossa seja legitimamente devida. Então, se emitiu a tua nota de garantia, você fez uma promessa de pagamento. É muito complicado para quem não tem seguro saber transitar sobre esse universo. E muitas vezes, até para quem é do universo, você tem situações que são muito complexas para se analisar. O caso que o nosso amigo Rocha comentou aqui, que o meu querido sócio Márcio também abordou um pouco colateralmente, que é esse caso de 2 semanas atrás em Santos, que todo mundo acompanhou pelo Facebook, pelo noticiário, que é o navio Login Pantanal. É um caso que a gente vai poder debater um pouquinho até onde uma avaria grossa pode ser declarada. Então, eu fiz uma sequência de slides que, como sempre, eu erro na mão, como sempre eu faço burrices, no sentido de juntar muitos casos que não cabem na grade cronológica temporal que eu tenho para expor. Isso é uma ambição um pouco infantil que eu tenho. Não pode deixar de falar desse caso, não pode deixar de falar isso. Quando você vai ver, tem 50 mil slides para 2 horas, não dá. Mas o bom é que a apresentação fica, de certa forma, modular, de modo que, a hora que o Paulo me der a sinalização aqui, a gente para sem que haja prejuízo, pelo menos conceitual, do que a gente vai tentar explicar para vocês aqui. Muito bem. Todos os sinistros que eu escolhi para mostrar para vocês hoje são sinistros recentes. São sinistros ocorridos de 3 anos para cá, no máximo, alguns deles ocorridos em 2017, como esse primeiro. Se vocês têm boa memória, esse foi um sinistro do ponto de vista da difusão de informação parecido com o Login. Esse foi um navio que afundou na costa do Uruguai em 31 de março agora, ocasionando a triste morte de 20 dos 22 tripulantes que estavam nele. Foi um acidente de navegação impressionante, envolvendo um super navio que tecnicamente é chamado de Very Large Ore Carrier. Very large, muito grande, ore carrier, transportador de minério. Navios que são denominados com VL na frente são navios extraordinariamente grandes. Eles não são grandes, eles são gigantescos. Então, esse navio que vocês estão vendo, ele tem a capacidade de carregamento de 260 mil toneladas, 260 milhões de quilos de minério de ferro. Antes de continuar, vou fazer um pequeno disclaimer, que eu estou saindo de uma gripe meio pesada. A minha voz certamente vai dar fora em algum outro momento, vocês me perdoem, aí eu vou ter que dar alguns goles de água. Isso significa que você faz, Cardona, e pode parecer uma loucura isso. Quando você vê aqueles navios caixotes, quando você vai lá em Santos tomar aquele chopinho na frente do canal, que muita gente gosta de fazer, você fica vendo os navios passar. Muitos de vocês devem ter visto os navios ro-ro na vida, que são os navios mais feiosos que tem, né? Parece uma caixa de sapato, não parece uma embarcação aquilo. Quanto leva um navio ro-ro, Cezão? 3 mil, 4 mil, 5 mil, os gigantescos, 12 mil automóveis. Para você ter uma ideia do que significa um navio desse, ele leva
em minério de ferro, 260 mil automóveis. Por quê? Cada carro tem 1.000 quilos de minério de ferro. Um carro pesa 1.400, 1.500 quilos. O componente de ferro, que é a carroçaria dele, que é a parte mais pesada, tem 1.000 quilos em média. Claro, tem carro que tem muito mais, tem carrinho que tem menos. Na média, 1.000. Então, a gente fala, isso aqui equivale a praticamente 100 navios ro-ros de pequeno porte. Então, é uma coisa extraordinariamente grande que só opera em portos específicos do litoral brasileiro, que nós somos, como vocês sabem, o maior exportador de minério de ferro do mundo. Então, foram construídos portos privativos para que o escoamento dessa supercapacidade fosse feita de maneira estado da arte. É daquelas poucas coisas, ou talvez eu esteja sendo muito ácido, mas de algumas coisas que nós temos dentro do nosso país e que nós podemos nos orgulhar bastante. A eficiência logística na cadeia de transporte de minérios é monumental, é muito boa mesmo. Então, esse navio carregou em Guaíba. Quando a gente pega o avião ali em Congonhas, eu já fiz isso 50 mil vezes, eu adoro ficar ali na janelinha vendo, né? Vai vendo o litoral inteiro, olha lá Juqueí, olha lá Caraguatatuba, Ubatuba, Angra, você vai vendo tudo. Quando você passa na Baía de Sepetiba, você vê esses bichões lá do avião. Navios, parece um negócio gigante. Os navios rendiçais General Cargo parecem lanchinhas perto deles. Então, ali tem uma condição de calado muito especial. Ultra profundo, porque um navio desse tem 17, 18 metros de calado. Ele carrega em Guaíba esse navio, o Stellar Daisy, 260 mil toneladas, chapô, né? Tem 260 mil toneladas de capacidade, carrega 260 mil toneladas, 100%. Vai para a China, sai. Carregou em 25 de março. 5 dias depois, ele está no litoral do Uruguai, e aí é um exagero falar litoral, porque ele está a 2.700 milhas náuticas do Uruguai. Ele está meio que ali na metade do caminho entre Brasil e África para fazer southbound, claro. Ele tem que passar por baixo para chegar na China, né, para pegar o Oceano Índico e ir embora. Quando ele chega aqui, em 4 minutos esse navio afunda. Ele tem um rompimento estrutural de casco, quebra em 2, de uma maneira tão absurdamente dramática e rápida. Isso, eu que estou regulando o sinistro, você chega a se emocionar quando você vê a oitiva da tripulação, em que 20 dos 22 sequer conseguiram pular do casario do navio para o mar, para salvar suas vidas. Não estou dizendo que não deu tempo de chegar nos baleeiros, que foram lançados para o mar em desespero, e estavam todos vazios. Encontraram os 2 filipinos, dos 22 apenas, depois de muitas horas nesse bote salva-vida, e eles foram levados para suas residências lá nas Filipinas, foi feita a oitiva, foi declarado isso. Então, o que o sinistro ensina? Qual é o fator de risco carga que tem num processo desse? É um fator de risco mais amedrontador para qualquer segurador, é o fator de risco imponderável. A superestrutura desses cascos dos navios, dessa armadora denominada Polaris. Logo após esse sinistro, 5 cascos da Polaris deram fora, com fissura, com ruptura, com deficiências graves, com detenção. A International Maritime Organization da ONU abriu um probation em face do gravíssimo acidente que matou 20 marinheiros, e eles têm uma preocupação enorme com a preservação da vida no mar, para se determinar até onde esses cascos são seguros para continuar fazendo esse tipo de operação. Quero repetir, você colocar 260 mil toneladas num navio, nós estamos falando em coisa demais. Veja que um container de 20 pés cheio, ele tem 20 toneladas. Se você dividir 260 mil por 20, você tem 13 mil containers de peso chapado em cima dele. Então, é muita coisa.
Então, eles estão determinando isso para o segurador, é uma situação terrível, que ele jamais poderia imaginar que uma quantidade de dinheiro, nós estamos falando de 22 milhões de dólares em carga colocado sobre um navio, foi colocado sobre um meio de transporte que continha um vício oculto brutal, que, do ponto de vista formal, técnico, no papel, o navio era absolutamente adequado para fazer o transporte, mas, do ponto de vista factual, verdadeiro, o navio tinha uma deficiência muito grande que possibilitou ele quebrar no meio. Aí vocês vão me perguntar, varia grossa? Jamais, senhores. Varia grossa pressupõe resultado útil. A varia grossa pressupõe um sacrifício voluntário com um determinado dispêndio que é feito pelo comando de bordo a partir de uma situação em que o casco está periclitante. O pobre do comandante mal pôde fazer algo, morreu dentro da sala de comando sem saber o que estava acontecendo. Então, absolutamente nenhuma possibilidade de se aventar num caso de avaria grossa, nesse caso, ok? O caso aí, bastante em voga na imprensa nacional e internacional, login, Pantanal, 11 de agosto, sexta-feira, para quem é advogado, dia de ir para os restaurantes sem a carteira, no tempo de estudante, claro. E essa é uma foto tirada com o drone do escritório, já com o sinistro materializado. Que sinistro é esse? De que risco estamos falando? Estamos falando de um navio de baixa capacidade, de capacidade de 1.670 containers, um navio que faz cabotagem. A Login é uma empresa de cabotagem, portanto, ela faz portos nacionais contra portos nacionais. E esse navio estava fazendo nada mais, nada menos que uma operação chamada on-forwarding. O on-forwarding é quando os navios de grande capacidade containeira descarregam num porto terminal, num porto hub, como é o Porto de Santos, e o complemento da viagem para os demais portos que não são Santos são feitos por navios de menor capacidade, por uma questão de otimização de custos. Tá? O navio não precisa escalar no Rio, escalar em Vitória, é um navio brutal, ele não tem giro de capacidade de container suficiente para justificar a despesa dele desviar a rota. Navio é dinheiro. Operação de armação é operação financeira em que se controlam os minutos. E essa é a gênese, aliás, de muitos dos sinistros, de muitos dos riscos insuportáveis que os próprios armadores se colocam, ou seja, no afã de ganhar tempo, de ganhar efetividade financeira, eles absorvem deliberadamente riscos que não deveriam. Então, aqui, o que aconteceu? O navio entrou no terminal da Embraport em Santos, que é um terminal grande, para fazer a operação, fez uma determinada arrumação de convés. No meio da operação dele, ele teria que sair para abrir praça no berço para um outro navio de maior capacidade. Isso acontece demais em Santos. Sai, vai para a área de ancoragem. Você vai ficar lá 24 horas, que o outro tem preferência. Quando o outro sair, você volta e termina de arrumar. E vocês já devem estar com a pulga atrás da orelha. Ele saiu, provavelmente, aqui eu estou especulando, eu ainda não tenho provas, mas seguramente as terei, que o navio saiu com uma arrumação inadequada de convés. Eu vou voltar daqui a 48 horas. Aí eu rearrumo, de novo. Se ele arruma, para ele arrumar o convés dele, ia demorar 2, 3 horas. O que são 2, 3 horas? Detention, demurrage, infraestrutura portuária, infraestrutura aquaviária, um monte de coisa que vem em cascata. Custo do terminal, terminal handling charge, porque cada movimento que ele faz para arrumar as caixinhas de sapato em cima do convés do navio, tem um custo aqui. Então ele fala, quer saber, eu vou arrumar de uma vez só. É evidente que eu condeno ele, mas minha alter consciência também entende o cara. Eu vou sair, eu vou para Anchorage área, eu vou para a área de abrigo. O que pode acontecer? Nada. Aqui esse é o nada. Pegou uma maré problemática, não vamos nem de longe chamar o que aconteceu
e eu tenho a fortuna, eu tenho a sorte de morar em Santos de frente para o mar, eu sou um fiscal da maré, vamos chamar assim. Quando tem uma pauleira, eu digo para vocês, olha, caramba, nem com o Stellar Days eu ficava ali hoje, que está pesado. Uma condição de maré que vocês vão ver o filme, se ele funcionar, né? Porque colocar slide de vídeo no meio de PowerPoint é um risco que talvez nem o armador tome, mas eu vou tentar aqui. É esse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Vê se você me ajuda aí. Aí, conseguimos, olha lá. Isso é acelerado, tá, gente? Isso é um timeline com um forwarding aí. Dá uma olhada no navio. O que é interessante vocês perceberem? A dinâmica dos navios ali atrás, que evidentemente são navios um pouco maiores que ele, mas são navios que estão em lastro, estão vazios. Esse navio manifestamente estava com equilíbrio metacêntrico alterado, equivocado, com distribuição de massas feita de maneira totalmente ilegal. Olha o navio entrando ali no canal, ó. Quando eu falo para vocês ilegal, significa o seguinte, poxa, quer dizer que existe uma norma para a distribuição de carga no navio? Evidentemente que sim. Cada navio, mesmo que sejam sister ships, cascos gêmeos, ele tem uma coisa chamada Deck Operating Manual, o manual de operação do deck, onde tem, em cada célula que ele pode levar, e eu já falei para vocês que esse navio tem 1.670 células, quanto de peso você pode colocar em cada uma? Que tipo de container você pode ter? Quantas tomadas? Esse navio tinha 350 tomadas para reefer. Aqui você põe os reefer. Primeiro tier eu posso pôr que peso? Até X. Segundo tier, até Y. Terceiro tier, até Z. Quarto tier, normalmente vazio. Quinto tier, com certeza vazio. E aí é óbvio, né? A gente não sei se há engenheiros aqui presentes, mas você não precisa ser engenheiro para entender que quanto mais você concentra massa numa altura significativa, mais você vai provocar perfeito. Chama-se tempo de momento. O navio ele faz um movimento chamado rolling, que é cada vez que ele aderna para um lado, e é absolutamente normal que o navio faça isso, porque ele está sobre água, isso é um movimento de rolling. Se o navio está equilibrado, a estruturação do casco dele, a resistência que ele tem, da integridade, da viga mestra que ele tem, está preparado para ele aguentar um determinado momento de rolling. O que é momento de rolling? Ele vai e demora, vou imaginar, 4 segundos para voltar, mais 4 segundos para o outro lado. Se você distribuir massa para cima, o momento aumenta demais. Então, ele fica aqui. Para ele voltar, ele vai voltar muito mais lentamente. Isso provoca aceleração gravitacional e esforço estrutural. Aonde? Não só no casco, mas nos containers, nos cabos, nos turnbuckles que amarram os containers. Traduzindo tudo isso para uma linguagem super simples. Se você montar errado o seu quebra-cabeça, o seu navio, você acaba provocando isso. O que é um sinistro tido por inaceitável. Isso é uma falha operacional. Quero repetir que eu não tenho prova, mas eu quero repetir que eu tenho certeza do que eu estou falando. O inquérito naval vai nos dar essa convicção. Houve uma falha brutal de montagem de convés. Os próximos slides dizem respeito às cargas, né, ao dano poluente, a uma série de multas que o armador já tomou por conta disso. Essas pessoas maravilhosas que vivem no entorno, né, que fizeram a festa nas cargas. Ó, o que é interessante? A pessoa falou, não, os contêineres não estavam bem amarrados. Essa talvez seja uma foto que desminta essa teoria. Os 3 contêineres permanecem presos. Uma coisa assim, um detalhe que pouca gente atinou, o Brasil tem uma lei federal, que é a 7.209, que é a lei de salvamento. Se esse... Que nome eu vou dar para o cara que está dirigindo esse barco? Vai, deixa eu ser educado aqui. Se esse cidadão que está nesse barquinho, e ele estava a 50 metros da Praia do Góis, uma prainha que tem na entrada da Barra, ele amarra um cabinho de aço, Cardona, e ele liga cá atrás dele e faz assim, ó, tot, 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 tot. Ele leva o barquinho a 50 metros, evidentemente que essa pessoa jamais vai saber disso. Ele poderia se arrogar
legitimamente como salvador, você sabia? E pedir até 30% do valor da carga em prêmio. Legitimamente, não precisa ser... O que o idiota fez? Roubou, colocou tudo na catraia. Vocês vão ver aqui, ó. Quando ele chega, ó, a catraia... Todo mundo, a festa que foi feita na coisa, ó. Container na Praia do Góis, essa é a Praia do Góis que eu falei para vocês. Quando ele chega, olha a polícia aqui dando flagrante dele. Além de não ganhar os 30, foi em cana, quer dizer... Claro, isso é uma apropriação de bem de terceiro. Isso é, a palavra mais fácil é furto de carga. E aí eu acho curioso, né? Todos os meus amigos, as pessoas das minhas relações que não fazem parte do universo profissional, sabem que eu trabalho com isso, o cara fala, pô, vocês são também... Pô, aquilo ia para baixo d'água, que mal tem o coitadinho. Eu falei, o mal não é do coitadinho, o mal é do país, de ter um energúmeno como você que pensa um negócio desse. O que não é meu, não é meu. Você não tem o direito, a não ser que você se invista numa posição de salvador, que qualquer um pode se investir. Olha, estou fazendo o salvamento da propriedade de um terceiro, estou me pondo em risco, estou incorrendo em custos, tenho direito à remuneração. Lei Federal, 7.209. Aliás, né? Com certeza os advogados criminalistas que vão atuar isso, eles desconhecem isso, que seria uma defesa... Ele ia devolver essa carga. Ele ia, claro que não ia, mas assim, do ponto de vista de uma defesa criminal, seria uma argumentação excelente. Não, ele estava pegando, ele ia inventariar, comunicar ao armador que ele trouxe o container, trouxe as cargas, porque elas iam para baixo d'água, ele tem direito ao salvamento. O grande problema desse sinistro vai ser os 25 contêineres que permanecem desaparecidos no leito do mar, né, depositados sob a areia, numa profundidade relativamente baixa e com uma proximidade absurda do canal de entrada de navegação. Se nós pusermos, de novo, e não vamos pôr, que temos milhares de slides ainda para ver, o canal da entrada de Santos, ele é estreito. Se os containers escorregam ou são dragados pelo próprio movimento de maré para dentro do canal, meus amigos, esse problema pode se tornar uma coisa bem pior do que já é. Então, vocês percebam como isso se conecta com o assunto-chave da nossa palestra, o risco da carga. O risco da carga, uma vez o Sérgio Caron, lá da Marcha, ele veio conversar comigo, ele falou, poxa, Cris, você está sabendo de um tal de MCO, LL? Eu falei, MCO, LL? Não, é Marine Cargo Owner Legal Liability. Você, a tua carga, dependendo das características dela, podem acontecer circunstâncias gravosas para outros. Exemplo, a tua carga explodiu. Do ponto de vista ambiental, e teve um desses 45 contêineres que caíram, tinha magnésio a granel em Big Bag. Magnésio é uma carga, vocês sabem que o sinalizador é de magnésio. Ponto de fulgor, 1000 graus. Claro que debaixo d'água nunca mais vai ter ponto de fulgor nenhum, mas até onde essa carga é um poluente... É que no Brasil essas coisas melhoraram demais, mas ainda tem um componente de bumba meu boi aí. Se é lá fora, os caras já estavam indo para a cadeia por conta de uma coisa dessa. Vão tentar resgatar essas cargas no dia a dia, nem que vão tentar, com certeza vão rastrear por batímetro, vai ser gasto um dinheiro importante para recuperar, mas qual que é o meu ponto? Do ponto de vista ambiental, uma carga que caia no mar, vocês vão ficar estarrecidos com o que eu vou falar agora. A responsabilidade não é do navio, a responsabilidade é da carga. O que é um absurdo completo. Não diz respeito a quem detinha a custódia da carga, diz respeito a quem tem a propriedade da carga. Daqui a pouco eu vou mostrar a sequência de caso do Aidar, aquele outro caso rumoroso com os bois que o navio virou lá em Vila do Conde e tal. Vocês não estão entendendo a multa que a empresa exportadora tomou, sem ter qualquer responsabilidade pelo acidente. Porque aí eu fui pesquisar, porque também não é meu campo de conhecimento. Não, o cara falou, está certo, a legislação ambiental é assim. O dono da carga responde, depois ele tem regresso. Mas ele vai ser autuado e vai responder porque a carga era dele. Funciona dessa maneira. Muito bem. Aqui, fotografias do furto, né? Essas bicicletas, são bicicletas caríssimas, de 12 mil reais. E a tristeza que dá, né?
não diria nem a ser, é falsa essa coisa da certeza da impunidade, mas os caras estão anunciando essas bicicletas no site OLX. Ó, vem aqui no Guarujá, põe o endereço. Se ainda fosse aquele bandido, olha, eu entrego para você, né? Eu tenho... O cara está vendendo a bicicleta. O seguro é nosso, é de cliente nosso. A seguradora falou, o que você orienta? Eu falei, oriento qualquer coisa, menos você me mandar lá para o Santa Cruz buscar essas bicicletas, que isso eu não faço. Santa Cruz é tão pesado. A minha funcionária doméstica, ela trabalha lá no Santa Cruz. É um lugar, é do lado de Santos. Quando você está ali no canal, do outro lado do canal chama Santa Cruz, aquele bairro. Que é conhecido, onde tem o forte, conhecido como o pessoal chama de pouca farinha. O pouca farinha é lá. É tão pesado. E aí eu não tem muita graça, que eu vou falar que é triste mesmo. A galera de Santos começou a fazer muito essa prática dessas pranchas stand-up. Os caras roubam o remo do cara. Roubaram remo de amigo meu que estava com um filhinho na prancha. O cara falou, pô, mas eu estou com a criança aqui. Dá pista, dá pista, dá pista. Então, é lugar que até a polícia tem dificuldade de entrar. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, é a realidade do lugar onde eu moro, mas não é muito diferente da de vocês. Tem esse tipo de problemática aqui. Então, o que nós orientamos o segurador? Sabe o que você faz? Você tem que inibir uma pessoa que tenha uma intenção, que na minha ótica é deplorável essa intenção, e não se justifica sob qualquer argumento, uma pessoa que esteja interessada em comprar uma bicicleta dessa. Pô, custa 12 mil, pô, o cara está vendendo por 300, 500 mil reais. Pô, aí esse tipo de argumento me mata. Pô, mas a carga tributária também para dar para esses ladrões de Brasília... Amigo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não justifica um crime, um ilícito teu, apontando o crime, o ilícito do outro. Você não compre, não é seu. Você tenha clara com isso, não é terceiro de boa-fé. Isso é completamente diferente de terceiro de boa-fé. Então, o que a gente orientou a seguradora a fazer? Aliás, é você, né? Publica no Facebook, que a rede social hoje é um canhão, uma declaração de que, olha, nós somos proprietários, não tem garantia, esse produto que está sendo anunciado no site tal é produto de furto e você pode ter sérios problemas se você comprar, se você adquirir um produto. É receptação, é tipo penal. Então, assim, é o que o meu irmão falou, não vai adiantar muito, porque o cara vai lá e vai comprar roda da bicicleta, que não tem como rastrear. Você só rastreia quadro de bicicleta. Roda, cabo, freio. Então, assim... Ou a gente muda de uma vez só, e vocês me desculpem de estar derivando um pouco o assunto da palestra, ou a gente muda de uma vez por todas a mentalidade ética do país, com as crianças, com as pessoas, parando de falar, pô, minha filha perdeu o iPhone, pô, vai lá no Santa Efigênia que tem cara que vende a 600 reais. Eu acho o seguinte, você vai lá e compra. Quando você tomar um cano na cabeça e roubarem o seu, não reclama da criminalidade, que você está sustentando isso também. Aí essas fotos são tragicômicas, né? Aqui, né, fica a preocupação poluente, né? Você vê que o seguro de P&I, que é o seguro de responsabilidade civil, um navio, senhores, ele tem dois tipos de seguro. Ele tem o seguro do casco, que não tem nada a ver com P&I, que é o Hull Underwriter, é o segurador da propriedade do casco, que responde por uma série de acontecimentos, de fenômenos de ocorrência. E tem o P&I, Protection and Indemnity, que é o segurador que cuida do escopo de responsabilidade civil do armador proprietário, que se espraia para quem também afreta o navio. Então, a Login tem um seguro, todo mês vai lá, ela paga uma cota para o P&I, protegê-lo contra o quê? Num sinistro desse, contra o dono dos containers, dos cascos dos containers, que vão precisar ser indenizados, o dono das cargas, as seguradoras e as autoridades ambientais. Como vocês estão vendo, é um sinistro que gerou para pelo menos 3 cidades prejuízos ambientais. 4 cidades, Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá. E antes de ontem chegou carga desse navio, sabe aonde? Peruíbe. A maré é complicada. E aí, as matérias, depois como vai ser disponibilizado para vocês, a gente só vai editar a palestra que tem 3 fotos que são exatamente essas, que são fotos que nos foram cedidas em confidencialidade, que é do navio já atracado na Libra para se promover
o salvamento, né? Precisa fazer a readequação do convés, que está numa situação, imagine vocês, de elevadíssimo risco. Então, o que vai ser feito? Vai ser feito um plano de salvamento em que guindastes vão ser empregados, os turnbuckles vão ser cortados, os contêineres das extremidades vão ser sustentados, içados e depositados no porto para depois se analisar a condição da carga, que provavelmente, a essa altura, dependendo da condição da carga, da característica da carga, pode ter sofrido danos. Esse é um slide do plano de salvamento, e ele já nos autoriza a especular de que coisas realmente muito erradas aconteceram no planejamento provisório de estiva. Amigão, eu tenho aqui laser pointer, não? É o do meio, né? Ah, beleza. Esse container aqui, vocês estão vendo um peso de 16 toneladas a terceira altura. Me parece que o Deck Operating Manual desse navio não autorizaria ter 16 toneladas, é muito elevado. Mesmo esse de 8 talvez seja muito, que eu quero repetir para vocês, era um navio pequeno. Na B14 isso. Então, tudo isso vai ser analisado. Na palestra do Márcio, a gente estava, né, especulando como que as coisas acontecem, como que é o direito, como que é a leitura do direito de um lado, como que é a leitura do direito de outro. A articulação do direito, o exercício da advocacia, nada mais é do que a articulação das razões da sua cliente, que, evidentemente, você vai fazer, para usar um provérbiozinho bastante simples, puxando a sardinha para o lado das suas razões. Você vai contar a história de uma maneira que seja de um enfoque mais positivo para o direito da sua cliente. Como é que o armador faz a mesma coisa? Como é que ele relatou isso na ratificação do protesto? Ele fala o seguinte, eu vou ter que sair daqui, gente, senão não vou conseguir ler. Primeira ocorrência se deu por volta da 1 da manhã, do dia 11, quando ondas de 3 a 4 metros atingiram a embarcação. Um pouquinho menos, por favor, um pouquinho menos de zoom. Obrigado, está ótimo assim. Tais ondas fizeram com que o navio alternasse a 25 graus, lançando 20 contêineres ao mar. Pouco tempo depois, no mesmo dia, a embarcação foi atingida por fortes ondas, fazendo o navio alternar. Então, aqui, ele fala, o navio Lobinho, fundado na Barra, enfrentou condições meteorológicas adversas. Obrigado. Que deram causa direta à queda dos 45 contêineres. Vamos para o próximo slide. Não, acabou não vindo aqui o que eu precisava. Ele invoca, de antemão, evidentemente, Márcio, fortuidade. Olha, uma condição irresistível. Imagine, gente, que uma condição de maré com ondas de 3,5 metros. Eu não queria estar numa lancha com onda de 3,5 metros. Mas é um navio que faz transporte de cabotagem, mas já fez muito transporte transoceânico. Não tem a menor possibilidade de defesa sob o argumento da fortuidade. De modo que, num dado momento, o armador vai ser provocado a responder pelo dano. E aí, Rocha, eu quero contestar, respeitosissimamente, o meu amigo Rocha, que eu duvido que você tenha visto a declaração, se viu a matéria, com certeza especulou, de alguém do Piandai falando que vai promover a reparação desses prejuízos. Eu duvido. Ah, bom, como eu te falei que a fonte não é segura, está confirmado. A tribuna, ela viaja na maionese, infelizmente, é um jornal local que deveria ter uma expertise, deveria ter uma editoria especializada em Porto e Mar, como sempre teve, com o Esquiavon e tal, mas, recentemente, isso, infelizmente, se deteriorou do ponto de vista da qualidade da informação, porque, como vocês estão vendo oficialmente aqui, o armador vai contestar a responsabilidade. Por que ele faz isso? Ele sabe que é uma batalha perdida, mas no curso de uma disputa judicial, muitas coisas podem acontecer. Pode acontecer a prescrição do caso, a seguradora demorar para indenizar, ou indenizar e esquecer de perseguir o seu direito. Pode propor contraparte errada. É um mundo permeado de armadilhas esse, entendeu? Vou colocar uma pergunta complexa. Isso era um forwarding, não era? Isso veio da China e da Ásia. Todas essas cargas desse navio vieram da China e da Ásia. Descarregaram em Santos, pelo navio Santos Express e pelo CSAV Toronoko. Fizeram o transbordo. Mas esse transbordo é no contexto puramente logístico. No contexto essencialmente formal, não tem transbordo nenhum.
é o contrato de transporte que está sendo cumprido. Ningbo, Vitória, Xangai, Rio de Janeiro, vamos imaginar. Contra quem se propõe essa ação? E no BL nem consta o transporte. Não consta. O login não aparece no BL. Exatamente. Mesmo porque nem se sabia aquele tempo. Cai até naquela questão das importações CIF, o desembarque terminou com o primeiro. Isso é um ponto relevantíssimo. O que eu estou colocando aqui é o seguinte: contra quem vai ser interposta essa ação reparatória? Não estou fazendo uma pergunta fácil, hein? Contra o NVO, primeiramente. Estava lotado, ficaram tudo fracionado. E esses são os pobrezinhos que não têm o recurso para poder responder pelo risco do armador. O que você já... Só que eles alugaram o espaço. O que você já desestimula a estratégia jurídica, e aí eu estou sendo meramente advogado, isso do ponto de vista não é muito bonito de se falar, mas você não gosta de perseguir alguém que tem o bolso costurado. Você quer perseguir alguém que tem o bolso fundo e que tenha potencial de solvabilidade, de pagar o que ele deve para você. Não adianta eu ter uma ação, a melhor ação do mundo contra o Cominde. Que adianta? Ganhei uma ação de 5 milhões contra o Cominde. Você entra na fila aí, você não vai levar nada. Então, assim, o NVO ele entra meio que nesse contexto. Claro que se é um dano de menor proporção, ele deve ter condição de pagar. Se é um dano de maior proporção, você não tem assets, você não tem acervo patrimonial para você fazer uma constrição, para você garantir. A defesa do NVO, nesse caso, não é tão difícil também. Ele regride. Está identificado o causado. Ele regride. Embora as leis ele tem responsabilidade objetiva. Sim. E ele vai ser solidário, mas sim. você identificou o causador. Então, uma seguradora mirar toda a munição dela contra o NVO é um erro, na minha opinião. Por isso que eu estava até constrangido de te contraditar, porque o que você falou, tecnicamente, é perfeito. O NVO é o primeiro, a minha primeira relação contratual. Mas, por exemplo, nós no escritório seria o último. Por quê? Eu tenho duas possibilidades aqui. Aí eu estou saindo um pouco da minha palestra, entrando um pouco na do Márcio. Tenho responsabilidade objetiva e subjetiva. Se eu for construir a minha ação reparatória de ressarcimento pela responsabilidade objetiva, é fácil. Eu vou sacar do bolso o BL Master, que não é o do NVO, que é um BL ou da Mitsui, ou da Hamburg Sud, ou da Aliança, que são transportadoras absolutamente sólidas. Não vou nem contar a história. O que eu vou falar? Minha carga não chegou, amigo. Você que se explique. Por que a minha carga não chegou? Ah, não, sabe o que é? Eu contratei uma empresa de cabotagem lá em Santos, ela fez uma arrumação mal feita. Isso é problema meu ou é problema seu? Você me pague, acabou. O processo é muito sólido em termos de materialidade e direito. Opção número 2, responsabilidade subjetiva. Eu vou em cima da login. Fala, amigo, estou provando a sua culpa. Você não tem um contrato com você. E o que é interessante ser em cima da login? Você vai sair, você vai desviar de toda e qualquer cláusula, não que a gente tenha medo delas, que normalmente as seguradoras conseguem se desvencilhar dessas cláusulas limitantes de responsabilidade, né, de apontamento de jurisdição alienígena, essa coisa toda. Mas você vai conseguir sustentar a tua tese pela responsabilidade extracontratual, que tem mais uma vantagem. Estou usando bastante tecnicalidade jurídica agora. Qual que é a vantagem da responsabilidade extracontratual da contratual? Na contratual, você está autorizado a cobrar os juros de mora a partir da interposição da ação. Na extracontratual, a partir da data do fato, da citação do réu, na objetiva. E na outra, da data do fato. Então, você, de alguma maneira, fica mais robustecido com o valor que você vai perseguir. Eu, honestamente, é muito prematuro especular. Eu acho que você tem que denunciar o contrato, entendeu? Mas no contrato é feijão com arroz. Não acho que eles vão judicializar uma questão dessa. Eles vão esperar para ver quem vai indenizar e quem vai vir reclamar. Então, assim, vamos tentar voltar aqui para sairmos, né, da nossa estrada para uma vicinal. Isso é um risco já um pouco mais ponderável do que o do Stellar Daisy, do que do navio lá que rachou no meio. Mas, ainda assim, é uma coisa que a gente pode dizer que é muito insólita. É difícil você ver isso. Christian, quantas vezes você viu um navio chegar na Barra de Santos e perder container? Umas 10, de perder um container, 2, que estava mal amarrado. Tem pirataria em Santos. Às vezes os desgraçados vão lá, sobem no porta-ló do navio, cortam o cabo, abre a porta do container, rouba conteúdo e, dá pista antes da tripulação verem eles à noite. O navio é um monstro enorme, né?
As tripulações são mais contidas hoje em termos de número de tripulante. Então, o cara não tem um watchman para ver toda a praça do navio. Então, os caras conseguem fazer esse tipo de roubo no navio, de carga. Pirataria mesmo. Terceiro risco para carga, só estou falando de riscos muito grandes por enquanto, né? E acho que vai ser meio que assim até o fim, mas tudo bem. Colisão. Puxa, colisão, a gente está falando agora mesmo da Convenção de Varsóvia e Montreal. Eu concordo em 99%, tem 1% que eu não concordo, eu vou explicar agora. Poxa, as aeronaves hoje, a gente vê filme, o piloto está tomando um uiscão, estou exagerando, está tomando uma água mineral e o avião está sendo pilotado sozinho, faz a aproximação por instrumentos. Desculpem. Faz a aproximação por instrumento, tudo bem. Só que em 1929, 24 é Bruxelas. Em 1929, o Santos Dumont tinha dado a volta na Torre Eiffel com o 14 bis fazia 15 anos só. Quantos aviões havia? Pouquíssimos. Quantos aviões há hoje? Fácil, Congonhas a cada... Agora não mais, depois do acidente da TAM, mas até o acidente da TAM, a cada 53 segundos, ou aterrissava ou saía um negócio impressionante. Então, o risco que você tem no tráfego aéreo, aí tudo bem que você vai, não, tem um Sindacta e tal. Quantos filmes, aqueles programas da Discovery, que é uma coisa, um filme de terror, ver aquele treco, né? Ainda mais quando você está prestes a viajar, acidentes aéreos, puta, muda disso aí, né? Quantas coisas não podem acontecer fora do ponto de curva por deficiências de controle? Acontece o tempo todo. Por quê? Porque existem milhares de aeronaves. Navio, a mesma coisa. Os navios hoje, a progressão tecnológica de um navio de 2017 em relação ao navio de 1930 é muito maior do que o de uma aeronave, eu me atrevo a dizer isso. Só que tem 120 mil navios mercantes singrando os 7 mares. Não são 7 mares, né? Modo romântico de falar. E aí? Aí você chega na área de Anchorage, de Singapura, que é a maior do mundo, todo dia tem uma média de 890 navios esperando berço de atracação em Singapura. Então, você tem 890 coisas. Que coisa é o navio? O navio é a maior coisa do mundo. Não existe nada maior que um navio. Sobre água. Né? Ao sabor da maré. Então, vocês percebam, quando vocês estão lá em Santos, todos os navios eles estão alinhados. Por quê? Ele está com ferro, tocando o seabed lá embaixo, o leito, e a maré puxa ele. Então, todos eles têm um movimento. Agora, quando você tem uma maré errática, um freak tide, eles chamam, a maré vai para cá, vai para... O que pode acontecer? Colisão. Colisão não é só isso que eu vou mostrar para vocês, que é catastrófico também. Parecido com o Stellar Day. O navio pegou outro a meia nau. Quebrou no meio, 4 minutos, morreu gente para caramba também. A carga de uma grande importadora brasileira foi para baixo d'água no Estreito de Singapura. Está aqui, ó. Navio Turco Cloud, é um heavy lift, estão vendo pelo guindaste aqui de grande capacidade. É um navio pequeno, mas muito valente, utilizado para cargas projeto. E o que colidiu de 12 mil toneladas, e o que colidiu contra ele foi esse tanker da Stout, o Stout Commitment, de 38 mil toneladas, um navio muito maior. Pegou ele a meia nau, Estreito de Singapura. Esse é um risco latente e existente. Aqui é o que sobrou do Turco Cloud 4 minutos depois. Esse sinistro tem uma particularidade, apesar de deprimente, de morrerem muitas pessoas e tal, mas que é essa aqui, ó. Isso é a inspeção que foi feita com o robô subaquático das 2 seções de casco que afundaram, né? De vante a de ré. Ele caiu, se a gente comparasse, era como se um carro quebrasse na Marginal Tietê, em São Paulo. Não tem via de navegação de maior fluxo, de maior importância estratégica do que o Estreito de Singapura, que desemboca no Estreito de Malaca, lá na Ásia. Ali é onde passa... O grosso da navegação internacional passa ali. Quando ele afundou, ele fica a 54 metros de... a 37 metros de profundidade.
Se ele tivesse ficado a 36, 1 metro a mais, estou falando de um negócio gigantesco, que é um navio, o armador teria sido obrigado a resgatar o navio. Pô, mas sei, o que tem disso tão dramático? Um resgate desse custa 50 milhões de dólares. Então, o cara deu, dentro de todo o azar que ele deu de perder o navio, ele teve a imensa sorte de, por o limite de 1 metro, o navio não ter obstaculizado o canal dentro do limite de segurança estipulado pelo Port State Control de Singapura lá. Então, isso foi, assim, entre aspas, dentro de toda a tragédia que houve, uma sorte. O que aconteceu? Esse fator, isso aqui é, lamentavelmente, o corpo da pessoa que foi resgatada. Aqui, ó, vocês percebem o bulbo do navio. Não, o navio tem uma estrutura que tem até aquele desenhozinho que é assim, ó, parece uma cabeça aqui na vante dele, que é exatamente isso aqui, chamado proa bulbosa. O bulbo. O que é um bulbo? O bulbo é aquela lâmpada antiga, é o bulbo, né, o formato de bulbo. Todo o casco é construído com proa bulbosa por conta da hidrodinâmica. O navio oferece menos resistência quando está navegando. Isso gasta menos combustível e dá maior velocidade para ele. Só que isso é uma antepara crítica num caso de colisão, como foi a ele, que rachou o outro navio no meio. Aí você tem esse fator de risco. Assim, se a gente tivesse muito tempo, eu ia abordar alguns aspectos que são muito tristes para nós, prestadores de serviço. Você tem uma carga de 5 milhões de dólares que foi para baixo d'água em Singapura, 3 dias depois de ter zarpado do Japão para o Brasil. O que você faz nessa hora? Você trabalha, você precisa entrar em campo, estabelecer responsabilidades. É uma colisão. Não vou nem dizer teoricamente, eu vou dizer obrigatoriamente, você tem 2 entes responsáveis por uma colisão. É muito difícil que haja um caso de colisão de navios, em que haja um aporcionamento, isso é um neologismo, essa palavra não existe na língua portuguesa, mas existe na língua inglesa. É o liability apportionment, é o aporcionamento da responsabilidade, a divisão de responsabilidade, quanto para um e quanto para outro, sempre em múltiplos de 10. Ou vai ser 100, 0, 90, 10, 80, 20, 70, 30, 60, 40, 50, 50, para um lado ou para o outro. Sempre. Quando que é 100, 0? Quando não é uma colisão, quando é uma alisão. O que é uma alisão? É a colisão de uma embarcação em movimento contra uma que está ancorada, parada. São Felipe. Aquilo é uma foi uma colisão. É uma outra palavra que não existe na língua portuguesa, mas tecnicamente no compêndio de direito marítimo internacional existe a alisão, a legion. Aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é se investir de instrução para pegar bons profissionais lá em Singapura, para que eles investiguem para você, com Master Mariner, todas as circunstâncias, registro do AIS, posição dos navios, velocidade dos navios, derrota dos navios, ângulo de navegação, tudo isso para saber o quê? Percentual de cada um. Quem fez a besteira, para não falar outra palavra mais feia. Então, foi feito o liability apportionment, no caso, e se concluiu que o Stout tinha 70% de culpa e o Torco tinha 30%. Por que isso foi maravilhoso para o caso, para o ressarcimento? Porque o navio ele tem uma limitação de responsabilidade pela Convenção de Bruxelas. Eu não quis te interromper, mas esta sim é assinada pelo Brasil. Essa limitação é uma limitação diferente. O navio ele não responde por um valor maior do que o valor do seu próprio casco por qualquer dano. Você fala, pô, Cristian, o valor do casco, estamos tranquilos. Mais ou menos. E os caras que morreram? E o HFO, combustível pesado todo que vazou e a multa que ele tomou? Tudo isso entra na limitação da Convenção de Bruxelas, 1924, amigão. Você vai entrar no Constitution Fund. O navio faz um Constitution Fund, está aqui, ó. Eu valho 12 milhões de dólares. Pá! Vamos esperar receber todos os claims. Desculpa, devia ter desligado. Vamos esperar receber todos os claims, fatorizar e proporcionalizar, com base nos 12 milhões. Então, você vai ter uma redução, você vai ter uma limitação, mas vou ser
honesto com vocês que é bastante difícil que se chegue a esse ponto. Então, quando se estipulou 30% para o carrying vessel, o navio contratado para o transporte onde estava a nossa carga, Torco Cloud, e 70% para o colliding vessel, que é o navio que bateu nele, opa, com quem que eu vou brigar? Com os dois, 30 com um, 70 com o outro. P&I, dos dois. Carta de garantia, dos dois. Só que o que eu preciso? E é por isso que eu estou derivando um pouco da palestra, mas eu não posso perder a oportunidade de falar isso para vocês, que tem uma comunidade de profissionais muito importante aqui, precisa se vender essa ideia. Eu preciso ter authority, eu preciso ter autorização de quem é o dono da carga. Não basta eu ter autorização da seguradora para entrar em cena dessa maneira. Eu não posso chegar lá e falar assim, olha aqui, ó, eu represento a Excel. O cara falou assim, e quem é Excel? Não, a Excel é a seguradora da carga. Ah, você já pagou o sinistro então? Não. Eu falei assim, então por que eu estou falando com você? Você não tem legitimidade. Você não tem title to cargo e title to sul. Não tem. Ainda. Vai ter. Você tem perspectiva de direito. Você tem expectativa de direito. Direito você não tem. É muito questionável isso no Brasil, tá? Porque, poxa vida, como não tenho? Está aqui, eu sou seguradora. Inclusive, estou falando com você que é seguradora também. Fala, tudo bem, só que o meu evento está materializado, eu já entro aqui em cena. Você precisa se subrogar para poder viver. Então, o que eu preciso, Edson? O que eu preciso? Eu preciso de uma carta de instrução, que é um parágrafo, é uma coisa absolutamente simplória, do segurado. O segurado é a lógica corretora. Lógica corretora instrui o escritório, esmera, BSI ou qualquer outro, como seu representante para negociar a emissão de carta de garantia, qualquer outro aspecto relacionado ao sinistro supervivenciado. Ponto. Só que se o Rocha fala assim para mim, pô, mas quem é você? Esmera? Fulano de tal? Qualquer outro escritório? Por que eu vou te dar uma carta? Percebe como isso é denso? Por que eu vou te dar uma autorização? Aí entra o segurador. Não, você tem que dar autorização, porque esse é o cara que nós colocamos lá para investigar o sinistro, e eu preciso tomar alguns passos que são essenciais. E aí é que eu vou chegar num ponto-chave. Se você pega um segurado mais casca de ferida, ou mais robustão, mais corporativão, ele vai falar assim, onde é que está escrito no contrato de seguro que eu sou obrigado a te dar essa carta de instrução para um profissional que você está apontando? Mesmo que você me declare que você vai arcar com os custos dele, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o seguinte, eu estou investindo um escritório, um profissional para trabalhar em meu nome, para fazer uma negociação em meu nome. Eu não estou confortável com isso. Eu tenho me defrontado com esse problema. Dia sim, outro também. Aí eu tenho que entrar e falar assim, cara, presta atenção, eu não vou cobrar um centavo de você, eu preciso ir lá agora, eu preciso pegar os registros de AIS desse navio agora na capitania, porque amanhã pode ser tarde demais. Ah, mas isso tem que ir para a diretoria. Uma carta dessa é um pesadelo. De certa forma, ele está dificultando a atuação de... Não tenha nenhuma dúvida, mas essa é uma interpretação subjetiva. Na nossa ótica não é. Mas na dele é. Você pode dizer para ele justamente isso, que se você está impedindo, estou aqui agindo para garantir os seus direitos e os meus direitos. Né? Se a partir do momento que o embarcador se nega, por alguma razão, a te dar, você também é aciona. Então você está impedindo. Mas, assim, do ponto de vista, eu não posso concordar mais com você, eu concordo 300% com o que você está falando. Do ponto de vista dele, ele falou assim, não, mas a seguradora já te deu a instrução, vai lá, você está trabalhando no nome da seguradora, tem o direito de saber. Aí eu falo para ele, mas quem está do lado de lá acha que a seguradora ainda não tem o direito de saber. Aí a tréplica é o seguinte, isso é um problema seu, não é um problema meu. Não tem que te dar carta, não está escrito aqui que eu tenho que dar carta. Então, eu acho, modesta ou imodestamente, que tinha que ter um comando no texto da apólice, mesmo que fosse genérico, colocando isso, porque tem sido um problema sério. Uma coisa é você regular sinistro de 10, 50, 100, 200 mil dólares, não estou falando que 200 mil dólares é pouco dinheiro, mas são coisas que a seguradora sabe lidar, estão na rotina dela. Outra coisa é você ter uma broca de 10 milhões de dólares e pela falta de um pedaço porcaria de papel, que é uma cartinha de instrução, você está mutilado para caminhar. É terrível. Isso para mim, eu falo com os meus correspondentes em Londres, os caras não conseguem entender essa realidade. Eu falo, cara, às vezes para mim é difícil. Às vezes vem com uma facilidade e o cara, em 5 minutos, te escreve.
e outras vezes você se defronta com isso. Muito bem. Desculpa ter derivado aqui. Aí o navio até, ó, quando vocês vão perceber, manchado com a tinta do casco do outro navio. Aqui a carga embaixo d'água, como eu falei para vocês, a 36 metros. Tá? E aqui é o exemplo que eu falei para vocês. Você vê que eu não derivei tão mal assim, nem lembrava que eu tinha colocado esse slide aí. Que a carta que a Allianz nos deu em relação ao sinistro, tá? A colisão do Stolt Commitment, para lidar com a carta de garantia. Aqui é o Liability Apportionment, eu estimei um pouquinho errado para vocês, 70-30, deu 60-40, tá? Mas depois desse parecer técnico aqui, a autoridade do Port State Control de Singapura fez um reassessment de 70-30. Esse cara foi o profissional que nós contratamos lá, o Captain Singh. Aqui é interessante, Márcio. O que é isso? E parece que eu estou derivando do assunto, mas não estou. Quando aconteceu o sinistro, nós entramos, obtivemos as cartas de garantia e começamos a trabalhar visando a regulação do sinistro, que é uma regulação absolutamente fácil, né? Não tem regulação mais fácil que uma carga foi para baixo d'água, né? Quais são as verbas seguradas? Qual falou que você freio da carga? Acabou. Você não tem salvado, você não tem absolutamente nada. Depreciação, perícia a ser feita, acabou. A partir do momento que isso nos foi colocado, o carrying vessel, que é a Torco, tinha um contrato de transporte com eles, diferenciado, com uma cláusula de jurisdição pactuada. A partir do momento que as reclamações começaram a chegar aqui, o que são reclamações? Protesto, notificação. O que a Torco pensou? Vem chumbo pela frente. Se esse acordo não sair, esses caras vão entrar com ação no Brasil. Só que eu tenho um contrato, que não é o contrato de adesão, contrato legítimo, estipulando jurisdição em outro lugar. O que ele faz, André? Ele toma a tua frente. Ele inicia uma ação defensiva, chamada anti-suit injunction, na jurisdição estrangeira, falando o seguinte: Smera, Allianz, dona da carga, você nem se atreva a começar qualquer disputa que seja fora da jurisdição pactuada legitimamente no contrato que nós temos. Então, assim, essa prática que lá fora se chama de shopping jurisdiction, que é você poder, a seu bel prazer, escolher a jurisdição, desde que você tenha pressupostos legais, como no Brasil a gente tem em quase todos os casos, como explicado pelo Márcio, isso é relativo, porque o sujeito lá ele tem contra-argumentos que ele pode utilizar para tentar impedir que você exerça o teu direito de provocar a jurisdição brasileira. Mas isto, importante essa observação, apenas em contratos de transporte muito diferenciados e especiais que não fazem parte dos 99% que nós lidamos no dia a dia, que são aqueles BERs normais. Quando você tem um contrato de afretamento, quando você tem um charter party, que é o contrato de afretamento de qualquer maneira, quando você tem um covenant qualquer estipulando uma jurisdição de maneira voluntária, não, eu concordo. Se tiver uma porcaria aqui, se der ruim, a gente vai brigar na jurisdição de Indaiatuba. Beleza, você assinou aqui, você não pode ir para Santos. Provérbio de novo, que é combinado não é caro. Então, aqui aconteceu isso, eles entraram lá, mas, para nossa sorte, nós conseguimos entabular um acordo muito positivo para a Allianz. Ela recuperou aí um percentual muito, muito importante do caso e reduziu bastante o caso. Aqui é um caso clássico, né? A gente já mostrou em várias apresentações desde 2014, mas vale sempre muito a pena mencionar, porque tem uma particularidade sensacional esse caso, que é o seguinte: esse é um monstro de um navio de última geração da Hamburg Süd, que ela mandou construir, estava em viagem inaugural, um navio com capacidade de 10.200 containers. Nessa foto ele está absolutamente chapado. Veja a ponte de comando lá, o cara enxerga pouca coisa daqui para frente. Porta-loja está arriado para o prático entrar. Essa é uma fotografia tirada na entrada do canal do Porto Santos, tá? Bem pertinho, aliás, onde o Longin Pantanal colapsou. E esse navio ele estava entrando nesse porto, que é um porto extraordinário da Malásia, chamado Port Kelang, o porto que detém o recorde mundial em movimentação de container por hora. Sabe quanto? 795 containers por hora eles movimentam em cima do navio. Esse dado é tão impressionante. O Porto Santos, quando foi privatizado em 1993, ainda presidente Itamar Franco, era CODESP e operação 100%, né?
operação portuária era estatal. Sabe qual que era a média? Movimento de container por guindaste de Santos? 7 por hora. Esse cara faz 795. Tudo bem, hoje é 80 Santos, 75, porque acima de 80 é muito. Por que eles conseguem muito mais? A quantidade de portainers que eles têm. Eles debruçam 9, 10 portainers no navio. Então, vira um múltiplo, né? Aquilo está trabalhando o tempo todo em tandem, né? Vamos lá. Ele estava fazendo uma derrota, que é uma derrota muito simples, principalmente comparada à entrada do Porto Santos. Quando, no acesso, ele abalroa, não vou usar colisão, que, de novo, é uma alisão, o navio Al-Rifa, que era um outro navio porta-container, que estava colocado lá. Essa é uma foto impressionante, que é o flagrante do abalroamento, tá? Com a explosão dos containers contendo carga IMDG classe 6.1, que é inflamável, que estavam avante do navio, bum, explodiu. Explodiu, pegou fogo, e aí vocês sabem, um container do lado do outro, é difícil a carga que nessa hora não sirva de combustível, né? Mesmo que seja bobina de aço, aquilo chega numa temperatura, vira um carvão, é terrível. E o que foi feito? Foi feito todo um esforço de salvamento do navio, né, com os rebocadores e tal, conseguiram debelar o fogo. Esse é o outro navio aí que sofreu o impacto. Olha lá, os rebocadores ficaram umas 13, 14 horas apagando o incêndio. Aproximadamente 180 containers sofreram danos de estresse mecânico, né, aquele primeiro que eu falei. E mais ou menos como eu te falei, Rocha, depois que tudo isso foi operado, nós instruímos os inspetores, o pessoal da PCL foi lá, levantou os danos tudo direitinho, o navio rearrumou o convés, Santos bola, chapado de container, né? O casco não sofreu danos importantes, classificadora permitiu a viagem e foi embora. Faltando 5 dias para chegar em Santos, com mais de 800 consignatários brasileiros, chega a declaração de avaria grossa desse maledeto. 800 averês de bons, 800 averês de garantes, 800 faturas comerciais, 800 BLs house, 800 BLs master. 8 vezes 5, 40. 4.000 documentos para coletar, assinar e entregar em 5 dias. Dá vontade de matar o sujeito, né? Por que eles fazem isso? Porque se ele declarar com muita antecedência, você pode ir para a corte e tentar anular a legitimidade da declaração de avaria grossa. Pelas regras de York e Antuérpia, você pode fazer isso numa circunstância, quando houver o instituto do actionable fault, quando houver um problema de preparação do navio para a viagem, que não é o caso. O que causou esse acidente? Qual que é o fato gerador do acidente? Uma coisa chamada erro de navegação, erro de manobra. Não expliquei, perdão. O navio bateu porque ele estava com o convés muito cheio de carga, consequentemente, ele tem arrasto vélico. O navio vira um caixote. Se venta, o navio está em cima d'água. Por mais que sejam espetaculares os propulsores, os motores, o bow thruster, tudo que ele tem, o navio ainda assim ele desloca. Quantos anos tinha o comandante? 32. 32 não, né? Um navio desse, 90 milhões de dólares em 32 anos. Não que 32 anos não possa ter gente muito competente, mas aí, como o mestre Janusz Federovich falava, precisa de um lobo do mar. Então, esse é um grande mal da navegação atual. E, nos últimos 7 anos, foram construídos 47 mil navios mercantes. É um recorde absoluto. Vou te fazer uma pergunta. De onde saíram os 47 mil comandantes desses navios? Não tem tanta escola de sagres assim pelo mundo, né? Então, é difícil. Derivando bem do assunto da nossa palestra, está vendo uma reportagem do agronegócio brasileiro, o pessoal lá com as super safras de soja lá no Mato Grosso, e o dono lá de uma daquelas fazendas espetaculares, o cara falou, não, olha, nós estamos bombando, maravilhoso, o preço da commodity está ótimo, o dólar está no nível bom, então nós compramos um negócio ridículo, 70 caminhões daqueles bitrem. O cara falou, eu não tenho nenhum problema, eu tenho dinheiro para comprar o caminhão, o meu negócio é lucrativo. Eu não tenho motorista. Aí ele aponta para o cara do Jornal Nacional, eu quis pegar essa matéria, não consegui. Faz assim, está vendo aquele cara que está saindo ali? Ó? É a primeira vez que ele vai pegar uma estrada para Santos. Ele pegou a carteira dele agora, você vê o risco.
Não, às vezes até, de novo, é um oxímoro, é um paradoxo em si mesmo. O cara que é a primeira vez que ele está dirigindo, às vezes ele vai com mais cuidado do que o macaco velho que vai lá, toma o rebitão dele, não, deixa comigo, aqui eu posso, aqui eu faço, entendeu? Com o bitrem, eu não entro do lado de bitrem na descida da Anchieta, mas nem a pau Juvenal. Prefiro esperar 20, 30 minutos, mas não, os caras vão de louco ali, cara. Muito bem. Então, o que aconteceu aqui? Declarou a varia grossa. Nós causamos um pesadelo tão grande para esse cara no aspecto documental e tal, que, para nossa sorte, mas, ao mesmo tempo, para nossa irritação profunda, um dia antes dele entrar em Santos, ele cancelou a varia grossa. Olha, Christian, pô, o sujeito me ligou 3 horas da manhã. Olha, você tinha que ser o primeiro a saber, eu te peço humildes desculpas, mas o armador acabou de cancelar a varia grossa porque tinham os slot charters que não entregaram os manifestos, eu sequer sei o que eu posso entregar de carga, o que eu não posso. Então, isso vai se tornar um pesadelo tão grande para mim que ele abriu mão. Se eu não me engano, eles gastaram $1.300.000 com os esforços de salvamento. O que são os esforços de salvamento? Rearrumação do convés, pagamento dos rebocadores, infraestrutura portuária de Porto Quelang, do navio que teve que ficar lá para fazer o rearranjo. Então, tudo isso gerou $1.300.000. Não vale a pena. Parece muito dinheiro, nesse caso não é. Faz a conta. Tinha, acho que 4.700 contêineres para o mercado. Se bobear, essa é a franquia dele. Sabe o que é dar de contribuição? 1,1%. Então, assim, a Hamburg Sud e a Aliança devem ter raciocinado da seguinte maneira. Cara, nós vamos causar uma irritação tão violenta nos nossos clientes, nos nossos consumidores, que não vale a pena isso. E detalhe, esse mercado de frete é um mercado ultra competitivo hoje em dia. Você tem MSC, você tem Maersk, você tem China Shipping, você tem CSAV, você tem Hapag-Lloyd, todo mundo comendo todo mundo. Você tem a CGM francesa. Muito bem. 10 minutos. Qual tragédia essa aqui que eu mostro agora? Não, eu não vou, eu vou pular o Maersk, eu vou para o sinistro mais importante. Para não ficar indelicado de não mostrar, vou comentar muito rapidamente. O Maersk Seul é um caso que ele foi vitimado, é o 4º navio importante que foi vitimado por uma carga que é realmente a carga mais mal vista do mundo atualmente, que é o hipoclorito de cálcio, que é aquele tamborzinho de cloro para a piscina. Na verdade, é errado designar a carga assim. Esse é um produto utilizado ao tratamento de estações de água. Isso se usa subsidiariamente para você clorar a sua piscina. Isso é uma IMDG, uma carga perigosa, classe 5.1, oxidante, que entra em decomposição explosiva se chegar a 55 graus. Bacana tudo isso que eu falei, né? Pode ser traduzido em uma palavra, é uma bomba a carga. Esse navio estava em Dubai, com um container, 6 containers de hipoclorito de cálcio, no convés, onde deve ser transportado. Só que a IMDG diz que ele deve ir no convés fora de área de exposição à incidência solar, porque o sol aquece. Em Dubai a sombra aquece, né? Fizeram um erro e um dos containers acabou ficando exposto à lateral. Só incidiu, o navio explodiu, o convés do navio. Ao contrário do Maersk Londrina, que é o próximo e último caso que nós vamos mostrar, o incêndio foi tão absurdo que ele precisou alagar deliberadamente, volitivamente, intencionalmente, 3 porões desse monstrão aqui, desse navio de 10 mil teus, né? Navio grande, de porte grande. Alagou, blu, 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 senão o que ia acontecer? O navio todo ia para o espaço. O fogo, aí ó, a carga de hipoclorito de cálcio aqui, tá, ó, tá, a designação da carga, tudo bonitinho. Aqui, ó, alguns contêineres que queimaram no convés, uma Hilux, ó, um Audi Q7. O que impressiona nesse caso, e voltamos à temática da nossa apresentação, que é o risco à carga? Contribuição de avaria grossa desse caso. Só tem 5 seguradoras brasileiras envolvidas, só que uma delas tinha uma carga, $3.600.000. Todas as cargas chegaram em perfeito estado no Brasil, nenhuma da carga brasileira sofreu dano de avaria particular. Contribuição de avaria grossa? 40%. Contribuição de salvamento?
12,5%. Valor total, 52,5%. Então, o cara tem a carga no navio, tudo bem, era um lote enorme de 27 containers, com fios de cobre para telefonia, para sei lá o quê. O sujeito vai ter que pagar a bagatela de $1.700.000 em contribuição de avaria grossa legítima. Legítima, porque as cargas que estavam no porão, que foram danificadas, vão ser indenizadas pelo fundo de avaria grossa, não pelo navio. É o risco que você corre, clara, com consciência e ciência, no momento que você contrata o frete. Isso aí faz parte do jogo. Para isso que você faz seguro. Que custou quanto? $100. Eu falo isso, Salvatore, para os meus amigos que não são do ramo. Os caras falam, tu tá louco, você também vem. Eu pago 3 mil no meu carro, que vale 35 mil reais. Eu falo, só que no seguro transporte nacional é assim, cara. E isso a gente usa muito nas nossas petições, explicando didaticamente para o juiz, falando o seguinte, excelência, o seguro de transporte nacional custa uma fração infinitesimal da carga, que normalmente começa com 0, depois tem uma vírgula e depois tem outro 0 percentual. E me perdoem, eu acho que vocês são meio loucos de fazer isso, mas it's your money. Que isto pressupõe que, do lado do segurado, ele seja absolutamente responsável, vigilante e contumaz na preservação dos interesses e das cláusulas do contrato de seguro que ele celebrou. É diferente do seguro de automóvel. Mas o seguro de automóvel, o teu dano está ali persistindo por 1 ano. Tudo bem, num transporte desse aqui, às vezes ele fica 47, 55 dias navegando. É quase 20% de um ano. Você pagar, não é nem peanuts, né? Tem amendoim que custa mais caro que isso. É um negócio de louco. Então, veja a mais-valia do seguro. O cara que é o dono dessa carga, recebeu a carga. Você sabe o que esse cara quer saber do Maersk Seul? Nada, acabou. Ele nem tem pasta disso. Já era segurado, ele tem o average bond, sabe que o average guarantee da seguradora se sobrepõe ao dele, a garantia preferencial de execução. Claro. A seguradora está lá, coitadinha, vai chegar a hora da regulação, e a gente vai, nós estamos representando a seguradora, vamos apertar de tudo, que absurdo, caramba, você alagou 3, você foi exagerado, vamos levar isso para arbitragem, vamos ver, não, peraí, vamos tentar reduzir de 40 para 30, sei lá, mas ainda assim vai acabar sendo uma fábula, entendeu? AIDAR. O AIDAR, para mim, é um dos sinistros mais educativos que tem para o mercado. Por quê? Vocês devem conhecer. O AIDAR era esse aí. Era um General Cargo Feeder de baixíssima capacidade, deve levar... Se levar 700 contêineres, leva muito esse navio. E foi transformado... foi adaptado, foi convertido num livestock carrier, num navio transportador de cabeças de gado, de boi, de carga viva, livestock, carga viva. Esse navio estava em Vila do Conde. O que foi? Tem alguma coisa errada? Vocês estão percebendo? É gozado, né? A ingenuidade é sensacional, né? O navio começa a adernar, e o cara tira esses fenos daqui achando que isso vai resolver alguma coisa. E ele emborca em 22 minutos. E foi o Antônio Paulo, perito querido, um amigo nosso, atende lá o Nordeste. Atende mais Piandai do que seguro, mas atende seguro também, e nós nos contratamos. O Antônio Paulo, falei para a seguradora, pega o perito bom. E ele foi... e falou para mim o seguinte, Christian, eu já vi muita pedreira na minha vida, eu tenho que atender coisas que você não faz noção, eu tenho que atender estivador que morre esmagado, eu tenho que atender embarcado que tem overdose de cocaína e morre, eu tenho que fazer... cada coisa horrível, mas esse caso, eu fiquei 5 dias sem dormir, sabe por quê? O som do sofrimento, o grito dos animais. Eu não gostaria de estar contando isso para vocês, mas faz parte da exposição de falar quais são as circunstâncias. Foi tão horroroso que a população ribeirinha ia com martelo na mão
para se sacrificar os bichos, que os caras não aguentavam os gritos dos animais. Os bichos morrendo afogados ali, todo quebrado dentro do navio, só com a cabeça para fora. Um negócio... Eu costumo usar o seguinte exemplo. Nós estamos aqui na Rua Araújo, 141. Se lá do outro lado da Praça da República tiver um quarto de boi, um quarto, podre, a gente não consegue ficar dentro dessa sala. Você imagina 5 mil cabeças de boi mortos no Rio Pará, obstaculizando o terminal, e este navio está lá até hoje, que custa 30 milhões de dólares tirar ele do fundo do leito do rio. Uma operação enorme, com 5 mil cabeças de boi que foram parar em todo... Dá uma olhada nisso. Tudo cheio de gás putrefato, poluindo a água, junto com o HFO do navio, com os óleos pesados do navio. Olha que coisa horrorosa de ver. Agora, isso aí dispensa legenda. O que é educativo? E, assim, é uma coisa que não me dá orgulho falar para vocês. A seguradora ela entra num risco desse. É o transporte de 5 mil cabeças de boi do Pará para a Venezuela, um transporte de relativo... Não é um transporte de longo curso, por assim dizer. É porque é entre dois países, mas é um transporte administrável do ponto de vista do risco, vamos dizer assim. É praticamente uma navegação de cabotagem. Só que o que a seguradora precisa conhecer? Transporte de livestock, internacionalmente, de acordo com todas as normas que existem de responsabilidade civil do transportador, menos a brasileira, só que aqui é um contrato internacional de afretamento de um navio inteiro. Então, não é aquele conhecimento marítimo, feijão com arroz, que a gente consegue descartar ele como contrato não válido no Brasil. Este é um contrato de fretamento sério, discutido, pactuado. O que impõe as normas internacionais? Que o armador nunca responderá por morte de livestock, em nenhuma circunstância. Significando que o segurador do armador, por via reflexa, também não responde. É cláusula excludente de Piandai. Eu não respondo por livestock. A não ser que haja um problema de due diligência, lógico. O cara meter fogo no navio, afundar deliberadamente, não levar alimento para os animais, é um outro papo. Morte por estresse, por mar grosso, temperatura, doença, peste, capsizing, não cubro. O que isso significa? Que se a seguradora tiver um sinistro catastrófico de 7 milhões de dólares, 100% no colo. E quando aconteceu, a seguradora veio e falou assim, esse armador aí, você pode esquecer do armador. Primeiro que, mesmo que não houvesse essa situação normativa, limitativa, o armador chama A. Sleiman, no Líbano. 7 milhões de dólares vai querer tirar do primo? Mas não vai mesmo. Não tem, não. Desculpa a piada. O sujeito é One Ship Company, chama isso. Ele é estruturado para ter esse casco. Cadê o casco? Você vai arrastar o quê? Tem embaixo d'água, não vale mais nada. Está lá, inclusive, tem carcaça lá até hoje. Então, o que isso ensina? A seguradora vai entrar num risco especial, extravagante, excepcional. Pesquisa. Mensura, leia, indague, pergunte no mercado, pergunte para nós, pergunte para os professores, o que você acha disso? Quais são... Pô, dá para... Olha, o cara vai transportar... A seguradora fez tudo bonitinho nesse caso. Pô, fez um condition survey do navio, direitinho. Pô, não, o navio está totally fit, o motor está bom, classificador está... O navio não teve uma detenção, um acidente. Não é esse o problema. Muito embora o que tenha havido aqui, eu acabei não explicando para vocês, o navio, a maré do Rio Pará estava nervosa, e o Rio Pará é um rio de movimento de maré excepcional, o navio ficou dando pequenas colisões contra o cais, abriu uma fissura que tirou totalmente o equilíbrio metacêntrico do navio. Quando o navio adernou um pouquinho, a bicharada lá dentro entrou em estresse. Gozado, né?
Há gente mais mística aí que diz que o animal meio que antevê tragédia. E os bois ficaram loucos dentro do navio. Alguém falou, não, Christian, isso aí não é problema de distribuição de peso. Não é, por quê? O navio tem capacidade para 5 mil. Quanto tinha dentro dele? 5 mil. Responde a sua pergunta. Eles já estão distribuídos de acordo com a projeção do navio de capacidade e massa. Então, Foi o mesmo... tudo distribuído bonitinho. Aí entrou aí, você tem um breach, né, no casco, ele entra água, aquilo provoca uma coisa. Preciso parar, né? Poxa, é encorajador ouvir isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ir para o Maersk Londrina, Paulo. Me dá 3 minutos, Paulo, eu termino. Aqui, o Maersk Londrina é um caso clássico, o maior caso de avaria grossa da história do mercado brasileiro. Nós, orgulhosamente, fomos instruídos por todas as 23 seguradoras implicadas nesse caso. Foi um caso muito bonito, um caso que está em curso ainda, a regulação da avaria grossa não acabou. O que acabou ocasionando o acidente do navio foi aquela mesma carga de hipoclorito de cálcio, só que estivada no porão número 2 do navio, como se fosse uma carga convencional. Então, o armador não teve culpa, ao contrário do Maersk Seul, que nós vamos ter uma grande discussão com ele. Neste caso, ele não teve culpa, que foi um misdeclaring, foi uma fraude de declaração da carga. A empresa chinesa que embarcou a carga como se fosse desinfetante, o container explodiu, e um container que explode no porão do navio, em área contígua à sala de máquina, vocês podem imaginar a porcaria que isso acontece. O navio demorou 48 horas para tentar debelar o incêndio, não conseguiu, e aí fez a mesma coisa que o Maersk Seul fez. Abriu os mecanismos de lastro do porão, desculpa, não é número 2, é número 7, e alagou o porão inteirinho, aí matou o incêndio, ele estava no meio do Oceano Índico, esse navio iria com certeza afundar se ele não fizesse isso. Este é o princípio da avaria grossa, é o sacrifício volitivo, voluntário, a partir de uma situação de perigo. Lembrando para vocês, de acordo com as regras de York e Antuérpia, não importa o que deu causa ao perigo, se é culpa ou se não é culpa do armador. Ok? Mesmo que tenha sido um erro crasso dele, menos pelo actionable fault, que é um pouquinho diferente, aí é o erro intencional antes da viagem, mas foi um erro de manobra, qualquer coisa, ele tem o direito de declarar a avaria grossa e repartir os custos do sacrifício dele. Então, ele vai responder até o erro dele, por tudo que ele causou, que chama-se avaria particular, e a partir da conduta que ele toma para salvar o navio, casco, tripulação, carga, meio ambiente, tem-se avaria grossa. Então, aí ele declarou a avaria grossa, e é um monstro de avaria grossa, que são várias cargas. Aqui está o manifesto comprovando que ele declarou a carga como desinfetante, não tem nenhuma indicação de MDG aqui, carga não está etiquetada, foi recebida com uma caixa de aço fechada, que é um container marítimo, colocada no porão, a carga explodiu. Empresa que fez esta barbaridade não tem capacidade, não tem solvabilidade para responder pelos danos, de modo que todo o acordo, eu não poderia estar falando isso, que é absolutamente convencional o acordo que foi feito, mas o acordo que foi feito com a Maersk se deu em bases de argumentação bastante complexas e sofisticadas, porque nós achamos circulares do clube de Piandai, essa empresa que produziu cloro na China, nós achamos isso foi a chave do acordo. O que é isso? Isso é uma circular do clube alertando a todos os membros, os segurados, de que empresas na China estão embarcando contêineres com hipoclorito de cálcio como se fossem desinfetantes. Isso na mão de advogado. Pô, amigo, você vai falar que você desconhece. É assim, vou falar agora muito justamente, ninguém ligue os microfones, ninguém me grave. É uma tremenda injustiça. Porque o que o armador vai falar? Cara, eu não tenho condição de, num navio de 10 mil containers, fazer uma checagem para tentar descobrir que alguém está fraudando a declaração de carga. Isso não tem cabimento nenhum. Uma ação dessa lá fora, você nem iniciar ela, que o sujeito da corte arbitral ou da alta corte de justiça, o cara vai te dar uma admoestação. Fala, pô, não é, você está usando até de má fé. Mas como o sistema brasileiro é diferente, nós ameaçamos trazer uma ação em tort, em responsabilidade extracontratual contra o armador do navio por conta disso. Olha, você devia ter prestado mais atenção, isso aqui era evitável e tal.
Nós, evidentemente, colocamos o bode na sala, para depois ter a condição de tirar o bode na sala, mediante alguma remuneração, que é o acordo. Então, eu agradeço demais a atenção de vocês, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o que foi falado, reiterando mais uma vez o meu agradecimento ao CIST, ao prazer enorme de estar com vocês aqui nessa manhã. Muito obrigado.